Nunca confie em uma mulher que faz isso. Estas foram as palavras de alerta do homem mais sábio que já viveu, o rei Salomão. Após se relacionar com mais de 1000 mulheres, ele descobriu um padrão de comportamento tão destruidor que dedicou capítulos inteiros da Bíblia para nos alertar sobre isso. Este comportamento não apenas arruinou seu reino, mas afetou sua vida espiritual e, no final, dividiu para sempre a nação de Israel. No vídeo de hoje, você vai aprender os 4 sinais de alerta que Salomão identificou em mulheres manipuladoras, como identificar palavras sedutoras que escondem intenções destrutivas, as táticas que algumas mulheres usam para dividir famílias e destruir lares, e o método bíblico para discernir o verdadeiro caráter de alguém antes que seja tarde demais. Salomão foi um homem tão sábio que escreveu mais de 3.000 provérbios e 100 cânticos. Reis e rainhas viajavam de terras distantes apenas para ouvir suas palavras. E a rainha de Sabá declarou que, após conversar com ele, nem metade da sabedoria de Salomão lhe havia sido contada. Mas, dentro de toda essa sabedoria, havia um tema que Salomão tratava com especial urgência: relacionamentos. Mas não se engane, não era sobre amor romântico. Era sobre mulheres cujas intenções não eram puras, cujas palavras eram como armadilhas, esperando para capturar os corações de homens que, por sua vez, estavam em busca de algo mais. Por que isso é importante? Porque Salomão mesmo caiu nessa armadilha. Sim, o homem capaz de decifrar os maiores enigmas da natureza foi enganado pelo mais complexo de todos os mistérios, o coração humano. Filho meu, atenta para minha sabedoria. Ele escreveu em Provérbios 5. Não era apenas um conselho comum, mas um grito de alerta de alguém que já havia pago o preço da negligência. O primeiro e mais perigoso sinal que Salomão identificou está nos lábios. Ele diz em Provérbios 5:3: os lábios da mulher estranha destilam mel, e a sua boca é mais macia que o azeite. Salomão não estava condenando as palavras de carinho, mas sim lisonjas calculadas. Aquelas palavras doces demais que, na realidade, escondem intenções amargas. Por que isso é tão perigoso? Porque somos naturalmente vulneráveis ao elogio. Quando alguém nos preenche com palavras doces e elogios, nossa guarda baixa. E é nesse exato momento que nos tornamos mais vulneráveis ao engano. E Salomão sabia disso muito bem, porque ele testemunhou de perto esse tipo de manipulação. Muitas mulheres em seu harém não estavam ali por amor ao rei, mas pelo poder, status e riqueza que sua posição proporcionava. Ele ouviu promessas extravagantes, declarações de devoção que, com o tempo, se revelaram tão substanciais quanto névoa da manhã. Salomão também escreveu em Provérbios 21:9: melhor é morar num canto do terraço do que numa casa ampla com uma mulher briguenta. Ele viu como palavras doces poderiam rapidamente se transformar em amargura quando os verdadeiros motivos por trás das palavras eram revelados. Além das palavras enganosas, Salomão identificou outro sinal preocupante: a inquietude. Ele diz em Provérbios 7:11: os seus pés não param em casa. E ele não estava condenando a mulher ativa ou trabalhadora. Não. Ele estava apontando para um espírito inquieto, aquele desejo constante de buscar satisfação fora do lar, de nunca estar satisfeito com o que tem. Isso é especialmente importante, pois essa inquietude levou à queda de um dos maiores reis de Israel. Seus olhos, antes fixos no Deus de seus pais, começaram a vagar, e o resultado disso foi a queda espiritual de Salomão. O que acontece quando ignoramos esses sinais de alerta? As consequências são devastadoras. Quando Salomão ignorou esses sinais, ele viu suas esposas perverterem seu coração para seguir outros deuses.
Primeiros Reis 11:4. Mas o mais chocante é como uma mulher aparentemente virtuosa pode esconder seu verdadeiro caráter até conquistar o coração do próprio rei de Israel. Ela conseguiu influenciá-lo de uma forma que causaria a divisão do reino. E é isso o que nos leva ao segundo sinal de alerta. Palavras sedutoras são tão poderosas porque elas apelam diretamente aos nossos desejos mais profundos, prometendo satisfação imediata sem considerar o custo futuro. Salomão sabia que palavras podem ser ferramentas poderosas para edificar ou destruir. Ele sabia que o coração humano muitas vezes é levado por promessas de prazer imediato. Ele viu isso acontecer repetidamente. Em Provérbios 26, 28, ele escreveu: "A língua mentirosa odeia aqueles a quem ela fere." Esse versículo revela algo perturbador. Aqueles que usam palavras para manipular frequentemente abrigam ressentimentos contra aqueles que manipulam. A adulação não é um elogio genuíno, mas uma arma disfarçada de afeto. Uma das histórias mais emblemáticas que Salomão conta é a de Dalila e Sansão. Usando palavras doces e perguntas insistentes, Dalila extraiu o segredo da força de Sansão. "Como você pode dizer que me ama se não confia em mim?" Ela foi astuta, manipulando Sansão emocionalmente para fazer com que ele se sentisse culpado por sua desconfiança justificada. Quando ele revelou o segredo, Dalila o traiu sem hesitação. Salomão viu esse mesmo padrão repetido entre as mulheres estrangeiras em seu harém. Elas juravam lealdade a ele e ao seu Deus, mas, nos bastidores, continuavam adorando ídolos e influenciando Salomão a tolerar práticas pagãs. Suas palavras diziam uma coisa, mas suas ações eram completamente diferentes. Então, o que ele identificou? Ele encontrou um padrão de exageros e promessas grandiosas. Ele compara isso em Provérbios 25, 14, com nuvens e ventos sem chuva. As mulheres manipuladoras prometem o mundo, mas entregam somente decepções. Salomão também alerta contra lisonjas calculadas em Provérbios 29, 5, onde ele diz: "O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede para seus passos." Essas mulheres usavam palavras para conquistar, mas o que elas realmente queriam era controle. Elas se apresentavam como virtuosas, mas seus corações estavam longe da virtude. O terceiro sinal de alerta que Salomão identificou foi o que ele chamou de olhos altivos. Ele descreveu esse orgulho em Provérbios 6:17, onde diz que uma mulher com olhos altivos se recusa a servir, considerando certos atos e até pessoas como abaixo de sua dignidade. Esse tipo de comportamento não é saudável, ele é destruidor. Finalmente, o quarto sinal de alerta, talvez o mais sutil e perigoso, é o espírito contencioso. Salomão observa em Provérbios 25, 24, "Melhor é viver numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e irritável." Isso não é um comentário misógino. Ele está observando um comportamento psicológico altamente tóxico. A falta de paz e a constante irritabilidade criam um ambiente insustentável para todos ao redor. Salomão foi sábio ao apontar esses sinais. Ele sabia que relacionamentos com essas características podem destruir a vida de um homem e o futuro de uma família inteira. Mas, como podemos discernir o caráter verdadeiro? Como podemos identificar uma mulher virtuosa? Como ele descreveu em Provérbios 31? Salomão deu a resposta. Observe as ações, não apenas as palavras. Se alguém age de forma consistente, especialmente em momentos de estresse ou quando ninguém está observando, isso revela o verdadeiro caráter. Salomão também aconselhou a buscar conselhos de pessoas confiáveis. Muitos homens caem em armadilhas porque ignoram o conselho daqueles que realmente se importam com eles. E por último, confie no Senhor.
Salomão sabia que, no final, o discernimento verdadeiro vem de Deus. Portanto, não ignore os sinais de alerta. Salomão viu o que acontece quando se ignora a sabedoria. Ele mesmo sofreu as consequências de confiar nas palavras sedutoras de mulheres com más intenções. Não cometa o mesmo erro. Se você acredita que Deus te protege e te guia, deixe um comentário com a frase "Deus é meu escudo" e continue acompanhando nosso conteúdo para mais ensinamentos poderosos.